Que a família tenha se mudado para a cidade entre a morte do pai e 1905, ano em que o nome de João Damasceno de Freitas, o mais velho dos irmãos, então com 22 anos, consta em uma listagem de alistamento para o voto em Petrópolis. Zulmira de Jesus Damasceno de Freitas, mãe de Deoclésio, morre em Petrópolis, em Juiz de Queiroz, e o consequente fim do tráfico negreiro entre África e Brasil na década de 1850 tornou-se comum com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz e o consequente fim do tráfico negreiro entre África e Brasil na década de 1850, tornou-se comum o fluxo de negros da Bahia para os estados do Sudeste com grandes plantações. Porém, o nome de João aparece 2 vezes em jornais da Paraíba do Sul durante a década de 1870, dando conta de que ele tinha renda própria e era alfaiate, o que pode indicar que ele já veio da Bahia como negro liberto e com profissão. Uma das filhas de Deoclésio relata que o avô tocava nos saraus da fazenda, e Deoclésio assistia, admirado junto à sua mãe na cozinha, ao pai tocar. Essa frase final. É a documentação que encontrei durante o processo de pesquisa. Comecei também a desejar publicar um livro a partir da vida de Deoclésio, de maneira escrita, e ampliar o acesso de músicos e pesquisadores da música brasileira à obra desse importante maestro, invisibilizado pela história. Fazer esse segundo parágrafo, gente. Naquele momento, a executar um projeto de maior abrangência. Ela mesma havia feito uma pesquisa de documentação e fotos. Ela mesma... Agora sou eu que travei. Do zero. Dá de zero? Vamos. Tá. Faz aí. Seja conhecida, né? Então, quando esse livro ele é patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, SESEC, do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi aprovado num edital chamado do Rio RJ, um edital de literatura, e uma das coisas que eu fiz muito questão de fazer foi colocar essas partituras como parte do livro, para que as pessoas possam acessar o trabalho dele, né? Conhecer a música que ele escrevia. Exatamente, ter o acesso não apenas à história, que é claro, é muito significativa, mas também ao trabalho, à arte que ele produzia. Exatamente. E eu acho que você já trouxe um ponto que já mostra muito de quem foi Deoclésio, porque a Escola de Música Santa Cecília, o papel que ele teve na Escola de Música Santa Cecília, que ainda é uma parte da arte muito relevante do município de Petrópolis até hoje. Posso dar o exemplo do próprio Correio Petropolitano Debate, do programa daqui, que nesse ano a gente já entrevistou pelo menos 5 pessoas que fazem parte da Escola de Música. É muito importante para resgatar nossa história, que conta a nossa história por meio das formas de arte, que a gente até brinquei uma vez falando que lá é escola de música, mas na realidade é uma escola de arte, porque lá eles ensinam os diferentes tipos de arte, e tendo noção que o Deoclésio está envolvido lá no início, já mostra o tanto que ele foi importante. E eu acho que você já começou a trazer um spoilerzinho do livro pra gente. É claro, a parte da história, querendo ou não, já era um pouco mais esperada, mas também essa parte e ter essa possibilidade de demonstrar o trabalho dele é um ponto que traz um ganho muito grande para a obra, não é mesmo? Sim, imagina a gente falar de um pintor e você não ter acesso à pintura que ele produz. Bacana, gente. A memória de um dos grandes nomes da música petropolitana está sendo resgatada em um novo livro lançado pela escritora, dramaturga e roteirista Carol Pitzer, com o título Deoclésio Damasceno de Freitas, um maestro negro na cidade imperial. O exemplar relembra a trajetória do músico, professor e regente que marcou a cena cultural da cidade nas primeiras décadas do século XX. O lançamento acontece em junho, em 2 encontros em Petrópolis. Deoclésio Damasceno de Freitas nasceu em 1888 em Cebolas, distrito de Paraíba do Sul, e chegou ainda criança a Petrópolis por causa do talento musical. Autodidata, ele se tornou professor, maestro e diretor da Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis, além de atuar em bandas e corais da cidade.
Quando morreu, em 1942, milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre. Com o passar do tempo, porém, sua história acabou sendo esquecida. Eu sinto que as pessoas negras da cidade de Petrópolis não se reconhecem na cidade, né? É uma cidade que vive recontando a história do Império, recontando a história dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, dos imigrantes brancos, mas pouco se fala da história dos negros na cidade. A partir de pesquisas, documentos históricos e partituras originais, a escritora Carol Pitzer transformou a trajetória de Deoclésio em livro. Além de recuperar fatos da vida do maestro, a obra mistura memória e ficção para reconstruir os afetos e os espaços ocupados por ele em Petrópolis. O projeto surgiu após a produção do documentário Canção para Deoclésio, que recebeu o prêmio Maestro Guerra Peixe em 2024. Durante as pesquisas, foram encontradas partituras escritas à mão pelo maestro, além de registros históricos e reportagens antigas sobre a atuação dele na cidade. Para mim era uma coisa muito essencial que as partituras do Deoclésio não desaparecessem novamente. A gente encontrou várias partituras escritas por ele, muitas delas escritas à mão. Então fizemos a transcrição dessas partituras, não todas, porque não dava, mas de uma parte dessas partituras que vão estar na publicação. O lançamento do livro vai acontecer no dia 17 de junho no Centro de Cultura Raul de Leone, com exibição do documentário e roda de conversa. Já no dia 20, o encontro será no Espaço Cultural Comunitário Maestro Deoclésio de Freitas, no bairro Vila Rica. Além da versão física, a obra também terá e-book e audiolivro gratuitos. E se quiserem conhecer um pouco mais da história deles, vocês também podem acessar o site da minha produtora, rocioproduções.com.br/Maestro Deoclésio, que a gente fez uma página contando um pouco da história, com um acesso para o documentário e para as partituras dele que já estão lá, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Deoclésio também. O que você acha dos dois? Sim. Como é que chama? Frente e verso? Frente e verso e algumas em brancas ainda. Eu achei que no final das contas ficou um livrão. Uma patota. A gente pode consultar. Já esse Rio Petrópolis, porque ficou sem contraste, né, do piso. Sim. E o... Eu dei uma clareada, deu entre o piso e eles, ficou né? uma tonalidade um pouquinho mais clara, mas sim. Sempre a foda de fotografia de gente preta, né? Ainda mais antiga, né? Essa, por exemplo, ficou bem escura, mas assim, também não tinha mais pra onde tirar. Aí abre ele. A folha vai ser melhor do que essa, né? Mas já dá pra ter uma noção legal, né? Ai, meu Deus! Nossa, eu nem me lembro mais o que eu escrevi. Você vai autografar o meu primeiro? Claro. Por favor. Eu me mudei. Tem muita coisa à mão aqui, manual. Está aberto para isso também. Boa noite a todos. Cumprimentando a Lina, eu cumprimento a todos vocês, meus amigos, porque agradecer por ela ter me dado um toquezinho no braço, depois de eu falar 18 anos sobre a história do meu avô, e ela simplesmente me perguntar, vamos fazer o documentário? Iam fazer 18 anos que eu falava. Muito obrigada, tá? De todo o meu coração. Valeu. E é isso, eu só tenho a agradecer. Cada um, o rostinho que, novamente, eu sei quase todos os nomes, que tem alguns ali que eu não conheço,
mas eu vou conhecer. Obrigada, Joyce. Obrigada, Rose. Obrigada, Dayana. Ai, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo, sabe? Obrigada mesmo. Não tem como. E no meio de... E no meio de tudo isso, graças a Deus, para que a gente mantenha a cultura viva dentro de um território lá do 4º distrito, que é Itaipava. A gente falou, é muito isso, né? Ou seja, em função desse esforço, mais 3, 4 gerações, aquele retrato estará exposto, ou quem sabe será emprestado para uma exposição em outras instituições, né? E por aí vai, né? Enfim, mas eu, na verdade, eu sou petropolitano por título, né? Eu sempre digo isso. Eu sou, como Deoclésio, eu sou um historiador petropolitano por título, então eu venho para Petrópolis em 17 e me deparo com uma cidade muito estranha. Eu sempre gosto de começar as minhas falas em torno disso, uma cidade que é sustentada em torno de um mito de origem, aliás, uma cidade que não é só sustentada em torno de um mito de origem, mas que se perdeu nesse mito de origem, que é essa cidade, enfim, planejada e formada por germânicos e europeus e por aí vai. O que não é uma verdade, ou seja, é uma cidade que parte, antes mesmo da fundação desse lugar, há a presença expressiva de indígenas, mas, sobretudo, de africanos nesse território, né? Enfim, e daí eu comecei... Aquele livro está tão rápido, livro! Sábado? Não conte comigo. Ele tá vivíssimo. Tá muito vivo. Cadê assim? É como você... Assim, cada maravilha. Aqui é o Muro da Afetividade. Cada um mandou um bilhete para mim, uma carta de amor e carinho. E aqui é a resolução para a questão do lixo na cidade e está no mundo. Porque aqui tem tanta informação das crianças. Dos heróis comunitários. Que é sobre o lixo que eles falam. E eles têm solução, Renata. Tem? Tem. Crianças têm. E são as crianças que mudam o mundo. Porque São elas eles. levam... Agora que tem aqueles desenhos, eu lembro Você dela. ela abriu, Não tem como não olhar mais. Não tem, não, abriu. Agora eu falo até dentro do motorista do Uber. Isso. E tinha um cemitério na igreja que já existia. Eu vou pegar uma sacola e assinar também. Aqui dentro tem uma regra, ninguém sai sem assinar. Não pode. E aí, eu apresento minha mãe, formando-se aos 83 anos de idade. No ensino fundamental, que o professor tem tudo na minha vida. Fez parte do primeiro no DEC, do Vila Rica, que eu tenho fotos. Eu tenho fotos. Muito bacana. Ai, minha comadre! A minha comadre! Não vai chorar. Não vai chorar, não chora. Você lembra? Ai, que espremendo cheio de Tem que levar seu Deoclésio na minha casa, tá? Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. E aí a gente sai da foto chorando. Peraí, para! 1890. Ele nasceu exatamente quase um mês, né? Um mês e pouquinhos. A abolição foi 13 de maio de 1888, ele nasce 17 de junho de 1888. 34, 35 dias. E aí, pequenininho,
É assim que me permite ler a primeira parte. Olha, essa aqui é a coisa mais linda. Eu parei aí. Ai, é muito lindo. Eu sei que é difícil, porque olha. Você fica passada aqui. É aqui. Mas vem das memórias da Tia Lili, né? É um... Antes de você ler, Roberta, eu parto, não é uma biografia historiográfica, é uma coisa que eu faço questão de dizer, porque não é aquele livro chato, gente, de colégio, não. É poesia. Eu faço questão de dizer porque eu venho de uma família de historiadores, né? A gente está falando da biografia, de onde a gente vem, né? O meu berço é um berço de intelectuais e pessoas da história. Sim, sim. E que tem muito respeito por esse... Sejam todos muito bem-vindos à Escola de Música Vila Lobos. Uma alegria receber vocês para o lançamento do livro do maestro Deoclésio Damasceno de Freitas, um maestro negro na cidade imperial. Antes de começarmos, gostaria de agradecer à Escola de Música Vila Lobos pelo acolhimento e pela parceria na realização deste encontro. Agradeço especialmente a Glaucia e a toda a equipe da escola pelo apoio, disponibilidade e cuidado com essa atividade. Agradeço também ao edital Literatura do Rio ao RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, SESEC-RJ, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que possibilitou a realização desse projeto. Neta de Deoclésio, né? E depois de ouvir minha mãe falar durante muitos anos que Deoclésio havia sido um maestro de grande expoente dentro da cidade e que era uma pessoa muito importante para a cultura local, em 2006, eu comecei a procurar alguma coisa sobre ele e encontrei vários recortes de jornal, encontrei fotografias, muitas, uma delas uma pessoa não queria me dar porque não o reconhecia como meu avô, mas é a foto que tem ele com a batuta no colo, era o único negro que estava ali, mas a pessoa ficou reticente de me dar a foto. E depois de fazer essa primeira exposição, que nós conseguimos com várias parcerias, tenho uma exposição com 12 quadros. Até aqui eu fiquei muito feliz de vir. E ouvindo vocês, eu fiquei pensando várias coisas, assim, várias coisas. A Carol sabe, Beatriz também me convidou por causa disso, eu fiz um livro sobre um outro maestro, o maestro Paulo Silva, que foi um grande músico contemporâneo do Deoclésio. Só que ele teve um sucesso social muito grande aqui no Rio de Janeiro. Ele foi professor da UFRJ e foi professor emérito da UFRJ, que é uma homenagem que a UFRJ, a Universidade Brasileira, faz para os grandes professores que se aposentam como titulares, que é o topo da carreira. Então, ele chegou ao topo da carreira, se aposentou e recebeu essa homenagem, se tornou professor emérito. Ele é um representante da UFRJ na história, entre os grandes... E era um homem negro retinto, como Deoclésio, que, embora tenha tido todo esse sucesso social durante a sua vida, ele morreu em 1967, ele nasceu em 92, bem pertinho do Deoclésio. O Deoclésio é de 88, ele nasceu em 1º de janeiro de 92. Então, conviveram, possivelmente, na música, né? Eu fico imaginando como você... Depois eu vou falar sobre a fabulação crítica, eu não posso esquecer, que eu acho que é importante. Que o teu livro me levou até uma autora muito bacana, que tem trabalhado esse conceito de fabulação crítica na história. Mas, enfim, eles possivelmente conviveram, porque você falou do Guerra Peixe, estudar com... reviver uma história que estava sendo apagada, para mim, é um caminho de reparação histórica. Dito isso, o livro... está disponível como e-book, como audiolivro gratuitamente. Tem um QR Code ali que vocês podem acessar na página da Rocio Produções, que o livro físico também ajude a movimentar tudo isso. Obrigada pela presença de todos.